o Lula me dizer naqueles nossos almoços, jantares, restaurantes, em hotéis, na casa dele, no meu gabinete, onde a gente marcava para comer 10 anos de refeições e conversas. E uma hora de papo telefônico, sempre aos sábados de manhã, conversa longa. Tínhamos os ritos das nossas conversas muito longas e em todos eles ele me dizia: no dia que eu for eleito, e dizia com uma cara sóbria, com uma vontade piedosa, com um desejo sincero. Assim me parecia. Caio, ele não me chamava de Caio, de fato ele me chamava era de pastor ou de reverendo. Aí ele dizia: olha, quando eu for eleito, você vai ter orgulho do Brasil e pela primeira vez você vai ter orgulho do seu presidente. Porque eu não serei um presidente para fazer conluio com a maldade, nem com a corrupção, nem com o partidarismo, nem com o próprio PT. Eu vou agir conforme a minha melhor consciência. Se eu tiver que ter um lugar na história, eu queria que o Brasil tivesse uma espécie de Mandela brasileiro com uma respeitabilidade mundial. Ele me disse isso muitas vezes. Até aquele dia, em maio de 1998, em que ele estava me esperando na minha sala, juntamente com um amigo dele, que ele não via há 20 anos, e que também era meu amigo. Se encontraram por coincidência lá, ou coincidência nem tanto, o cara sabia que ele ia estar comigo, foi lá para pegar uma carona e dizer algumas coisas, e eu não sabia. Então eu fui ao banheiro, quando volto, estão os dois conversando, e o Lula vem, me fala um palavrão, que era uma coisa, é muito comum nele, ele é muito desbocado, mas em relação a mim ele era extremamente reverente. Soltou um palavrão do caramba, disse que precisava do tal do dossiê contra o PSDB que estava lá em Miami, que o amigo dele disse que eu era o homem que tinha credibilidade para conseguir, e ato contínuo disse: pelo amor de Deus, eu tenho 35 milhões de dólares para internar no Brasil, que o Gaddafi quer me doar e eu não tenho quem traga o dinheiro para dentro. Será que um amigo seu, empresário, não faria isso por mim, reverendo? Aí meu coração gelou, eu falei: cara, ele é igualzinho a todo mundo. Só que eu não pensei que fosse tão mais pior do que igualzinho do que todo mundo. Fosse de uma insaciabilidade extraordinária. Ô Caio, você acha que em um momento... O próprio irmão dele falando isso. Eu acho que ele foi em algum sincero momento. E os petistas lá puxando o saco. Lá do ABC Paulista ali. Antes, bem no início. Mas eu acho que um monte de gente já começou a se separar dele bem antes, porque começou a ver que ele não era essas coisas. Só que ele não tinha ainda o discurso prepotente, agressivo, surtado, louco e absolutamente insano que ele adquiriu. As pessoas do convívio, hoje eu sei, gente que agora sabe que eu sei há muitos anos, que me fala. Mas alguns do convívio dele lá no passado começaram a se afastar porque foram vendo que ele tinha uma agenda oculta, e essa agenda era no mínimo de 50 tons de cinza. Foram saindo, mas ele ainda era sóbrio no falar, no apresentar, no argumentar, nisso tudo. Mas foi em 98, eu acho, que ele descompensou-se, ele começou a descompensação geral. Porque o cara que falou aquilo na minha sala, daquele jeito, estava disposto a tudo. E depois o cara que me pediu perdão quando falou uma mentira a meu respeito, 2 meses depois, num programa de rádio, dizendo que tudo aquilo ali tinha sido, 2 meses depois não, alguns meses depois, tinha sido uma construção, uma criação, uma invenção minha, que ele sabia que não, e eu fiquei furioso quando eu soube. Aí estampou lá nos jornais do Rio, primeira página, aquela coisa. Eu fiquei de novo furioso com ele. Liguei para a casa dele, a Marisa atendeu, trocou de número, Caio, me deu um número novo, liguei para ele, ele atendeu, falei: olha, você é um sem caráter, Lula. Você é um macunaíma, para não te dizer qualquer outra coisa horrível.
Como é que você que sabe disso mente desse jeito? Aí diz, não é que eu fui apanhado de surpresa e para eu não me incriminar, o primeiro nome que me veio à cabeça foi você. Ele falou isso? Pra mim. E ainda disse, por favor, desliga, eu te ligo de um outro número porque isso não é seguro. Eu não devia nem ter dito o que eu falei. Ah, rapaz, mas assim mesmo, eu fico naquele estado do texto de Marcos que eu li aqui acerca de João, que é indignado e condoído. Indignado e condoído, porque dá uma indignação de ver o que ele fez contra o país, contra ele mesmo, contra a família dele, contra tudo. E condoído de ver a desgraça disso tudo, dessa desnecessidade. Às vezes a impressão que me dá é que o Lula negociou tão bem com os empresários no tempo que ele era presidente de sindicato, é porque ele invejou tanto os empresários com os quais ele negociava que ele acabou aprendendo todos os modos do inimigo anterior e na hora do poder ele se associou a eles e falou a linguagem que ele sabia que era a linguagem que aquele pessoal entendia. Por isso ele se tornou também uma espécie de papa de um grupo expressivíssimo das maiores fortunas empreendedoras do país. O Lula tem a capacidade de incriminar o pastor, se eu não me engano, pra se safar das mutretas que ele faz. O primeiro nome que me veio na cabeça foi o seu. Porra, que ser íntegro, que alma, não, que santo. Este é o santo. Resumindo, você pega o depoimento dele, você viu que ele ficou até carregado de falar as coisas. Pô, como é que você faz isso comigo? Falando tudo isso sobre ele e ainda tem idiota pra defender o cara. Achar que ele é um santo, achar que ele é o cara lá atrás que tinha aqueles discursinhos de sindicato e tudo mais. Achar que ele é aquele cara, não é, mas já faz muito tempo que o Lula não é. Se é que ele foi algum dia ou se ele só não usou disso pra se tornar o que ele é hoje. E no final, ele ainda falou que de tanto Lula negociar com gente grande, vamos dizer, com peixe grande, ele acabou aprendendo a ser um também. A Petrobras tá aí pra provar. O poder subiu na cabeça? Ou será que ele queria subir no poder? Porque a cabeça de querer o poder ele já tinha. Ele só precisava subir no poder. Então, petistas e esquerdistas que ainda defendem o Lula só estão perdidos porque eles realmente não têm mais como argumentar. Cara, é impressionante que ainda tem alguém querendo defender esse cara.